Reflexão bíblica. Evangelho de Lucas. Capítulo 22. Lucas 22. O Senhor veio para servir. Em Lucas 22, é contado os acontecimentos anteriores à prisão de Jesus, bem como o momento que ela ocorreu. O Mestre estava próximo de cumprir o seu principal propósito na terra e pela última vez passou uma ceia de Páscoa com os discípulos. Ele usou esse momento para falar de forma subliminar sobre sua morte e sobre quem iria traí-lo, além de dar instruções necessárias para os seus seguidores. Em seguida, o Senhor foi ao Monte das Oliveiras preparar-se em oração para o maior desafio de sua jornada, onde foi traído pelo seu discípulo Judas e preso pelas ordens dos mestres da lei e fariseus, o que deu início ao seu grande sofrimento. Portanto, acompanhe este estudo e aprenda lições importantes sobre o maior servo de todos. Contexto histórico. O capítulo 22 de Lucas gira em torno dos eventos de 2 ou 3 dias antecessores à prisão de Jesus Cristo até a manhã seguinte desse acontecimento. O Senhor Jesus havia cumprido o ministério dele ao longo de 3 anos e 6 meses, e foi a Jerusalém para entregar-se e ser crucificado para a salvação da humanidade. Ele deixou sua posição de glória para cumprir exatamente esse desejo de Deus, porque sem esse sacrifício não haveria possibilidade alguma de Deus salvar sua criação da condenação eterna. E, agora, próximo de passar pela maior parte das provações, o Mestre preparou seus discípulos e a si mesmo para tudo o que estava por vir. Acompanhe a seguir o estudo completo de Lucas 22. Versículos 1 ao 38. Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como matariam, pois eles temiam o povo. Então, entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele foi no seu caminho, e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram, e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele prometeu, e buscava uma oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Então, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que nós possamos comer. E eles lhe disseram: Onde tu queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado, ali fazei os preparativos. E eles foram, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E ele disse-lhes: Quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra no reino de Deus. E ele tomando o cálice, e tendo dado graças, disse: Tomai-o e dividi-o entre vós. Porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ele tomando o pão, e tendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também uma contenda entre eles, sobre qual deles deveria se considerar o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vós, mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa, como quem serve. Porquanto qual é maior,
quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos designo um reino, como o meu Pai me designou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu negues por 3 vezes, de conhecer-me. E ele disse-lhes: Quando eu vos enviei sem bolsa, alforje ou calçados, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: Nada. Então ele disse-lhes: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também seu alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre uma. Pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. E eles disseram: Senhor, eis que aqui estão 2 espadas. E ele lhes disse: É o suficiente. Versículo 1. A festa dos pães ázimos e a Páscoa. Nos tempos do Novo Testamento, festa dos pães ázimos e Páscoa era praticamente a mesma coisa. Para os judeus, a Páscoa era uma ceia que comemorava a noite em que o anjo da morte passou sobre a casa dos judeus no Egito, cujos batentes das portas estavam cobertos com o sangue de um cordeiro pascal, Êxodo 12 versos 1 ao 14, e Levíticos 23 verso 5. A festa dos pães ázimos durava uma semana e vinha logo depois da Páscoa, comemorando a saída do Egito, Êxodo 12 versos 14 ao 20, e Levíticos 23 versos 6 ao 8. Estas festas eram comemoradas no mês que corresponde março ou abril nos dias de hoje. Versículos 2 ao 6. Os principais sacerdotes e os escribas. Os líderes religiosos, os principais sacerdotes e os escribas, estavam decididos a encontrar uma maneira de matar Jesus, mas temiam sua popularidade entre o povo. A oportunidade perfeita bateu à porta deles quando Judas Iscariotes, um dos apóstolos, ver nota em Lucas 6 versos 14 ao 16, motivado por influência satânica e por dinheiro, concordou em trair o Mestre. Versículo 7. Dia dos Pães Ázimos. Desde o início da semana da Páscoa e das festas dos pães ázimos, todo levedo e fermento eram excluídos dos lares judaicos. Neste sentido, o Dia dos Pães Ázimos era o dia em que o cordeiro pascal era sacrificado. Os cordeiros eram sacrificados no meio da tarde até o final da tarde no pátio dos sacerdotes, no complexo do templo. Isso aconteceu na quinta-feira da semana da Paixão. Versículos 8 ao 13. Jesus envia Pedro e João. A impressão das palavras de Jesus é a mesma de quando ele enviou 2 discípulos atrás do jumentinho que ele montou na entrada triunfal. Ver nota em Lucas 19 versos 30 ao 34. Deus já havia preparado todos os detalhes. Um homem carregando um cântaro de água era algo estranho de se ver, já que essa tarefa costumava ser feita por mulheres. Muitas casas de Jerusalém tinham o quarto dos convidados no primeiro andar com acesso externo por uma escadaria, o qual poderia ser alugado para peregrinos que vinham comemorar a festa em Jerusalém. O fraseado sugere que o dono deste salão conhecia Jesus, podendo até mesmo ser um discípulo. Versículo 14. O momento da ceia da Páscoa. A ceia da Páscoa começava ao pôr do sol. Os participantes se deitavam de lado em sofás baixos, reclinando-se para comer sobre uma mesa também baixa. Versículos 15 ao 18. Palavras de Jesus durante a ceia. Ao dizer que desejar intensamente comer convosco esta Páscoa com seus discípulos, antes de sofrer,
Indo para a cruz, Jesus os encorajou a interpretar os eventos que se seguiriam à luz da simbologia da Páscoa. Este cálice deve ter sido o primeiro ou o segundo cálice da tradicional cerimônia pascal judaica. Versículo 19. Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Para instituir uma nova ceia memorial, a ceia do Senhor, Jesus escolheu o pão ázimo da ceia da Páscoa para representar seu corpo físico, que seria partido na cruz assim como o pão era partido durante a ceia. Sua morte seria oferecida, dados por vós, como substituição em lugar de pecadores. Todos eles mereciam morrer por seus pecados. Versículo 20. Novo significado ao cálice depois da ceia. A nova ceia memorial também deu novo significado ao cálice depois da ceia, provavelmente o terceiro dos 4 cálices da cerimônia pascal. O cálice foi reinterpretado, passando a indicar o sangue de Cristo, derramado como pagamento dos pecados pelo Supremo e derradeiro Cordeiro de Deus, João 1 verso 29. A menção do Novo Testamento relacionada ao sangue derramado de Cristo significa que o novo pacto, há muito profetizado, Jeremias 31 versos 31 ao 34, se cumpriria na morte de Jesus na cruz. Versículos 21 e 22. Parte do plano de Deus. Judas era culpado de trair Jesus, versos 3 ao 6, mas resta o caso de que tudo o que ele fez foi determinado, planejado, ordenado, por Deus como parte do plano que culminaria na crucificação de Jesus, Atos 2 verso 23. Versículos 23 e 24. Contenda entre os discípulos de Jesus. Lucas é tenaz e sincero acerca da imaturidade dos discípulos. Depois de uma experiência espiritual tão tremenda como a ceia da Páscoa, dirigida pelo próprio Senhor, eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. Será que eles entenderam tudo errado? Versículos 25 ao 27. O maior entre vós será como o menor. O fraseado destes versículos é bem diferente do de Mateus 20 versos 25 ao 28, sugerindo que os apóstolos discutiram sobre grandeza mais de uma vez. A grandeza do mundo se baseia em poder e reconhecimento público, mas Jesus ensinou que a grandeza espiritual requer humildade e sacrifício. Jesus é nosso exemplo, pois veio habitar entre nós como quem serve. Versículos 28 ao 30. Jesus designa um reino. Os apóstolos permaneceram ao lado de Jesus em suas tentações, ou julgamentos, em suas provocações em geral, e não nos julgamentos que em breve ele iria enfrentar perante as autoridades romanas e judaicas. Por causa disso, eles seriam recompensados com os direitos e privilégios da liderança no reino por vir, o que inclui comunhão íntima com o rei e domínio sobre o Israel escatológico. Mateus 19 versos 28. Versículos 31 ao 34. Jesus se dirige a Simão Pedro. Nestes versículos, Jesus se dirigiu a Simão Pedro como líder e porta-voz dos apóstolos. Satanás queria peneirar todos os apóstolos como trigo, ato rústico que simboliza tentá-los à ruína espiritual. Pedro protestou, dizendo que nada o faria negar Jesus, mas o Mestre sabia mais do que ele. Quando te converteres, prova que Jesus também sabia que a negação de Pedro seria momentânea e que ele teria um papel importante na história da igreja. Versículos 35 ao 38. Jesus instrui os apóstolos sobre, quando eu os enviei sem bolsa, ver notas em Lucas 9 versos 1 e 2. Por causa da rejeição que iriam enfrentar, Jesus enfatizou que os apóstolos deviam se preparar para cuidar de suas próprias necessidades, bolsa de dinheiro, alforge, e para se defender fisicamente, espada. Estando armados, os apóstolos sem querer abriram caminho para que Jesus cumprisse a profecia de Isaías 53 verso 12, que fala de transgressores. Provavelmente Jesus pediu uma espada apenas de modo figurado, mas os apóstolos responderam que tinha 2 espadas entre eles. Versículos 39 ao 71. E, ele saindo, foi,
como costumava, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E, ele chegando ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. E, estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo de tristeza. E ele disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação. E, estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela, e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Quando os que estavam ao redor viram o que ia acontecer, eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a sua orelha direita. E, Jesus respondendo, disse: Permiti ainda isto. E, tocando sua orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes, e aos capitães do templo, e aos anciãos que tinham vindo contra ele: Viestes como contra um ladrão, com espadas e varas. Eu tenho estado diariamente convosco no templo, não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Então, tomando, levaram-no, e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo, e olhando seriamente, disse: Este homem também estava com ele. E ele negou-o, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E, um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. E Pedro disse: Homem, eu não sou. E, passada quase uma hora, um outro com confiança afirmava, dizendo: Com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E, Pedro saindo, chorou amargamente. E os homens que guardavam Jesus zombavam dele, e feriam-no. E, vendando-lhe os olhos, batiam na sua face, perguntando-lhe: Profetiza, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que amanheceu, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu conselho, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. E ele lhes disse: Se eu vou-lo disser, não o crereis. E se eu também vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. De hoje em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então, todos disseram: És tu então o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. E eles disseram: Por que ainda temos necessidade de outro testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Versículos 39 ao 41. Jesus e os apóstolos passam todas as semanas da paixão no Monte das Oliveiras. Jesus e os apóstolos passaram todas as noites da semana da paixão no Monte das Oliveiras. Lucas 21 verso 37. João 26 verso 16 diz que este evento ocorreu em um jardim e Mateus 26 verso 36 chama o lugar de Getsêmani. Nesta ocasião,
Jesus instruiu os apóstolos a se demorarem em oração a fim de que não fossem tentados pelo diabo e a fé deles não desfalecesse. Lucas 22 verso 32. Em seguida, Jesus se encontrou com o Pai em oração, buscando forças para aquele momento de profundo sofrimento. Versículo 42. Jesus busca forças com o Pai. Este cálice se refere aos julgamentos e execução de Jesus na cruz prestes a acontecer, Mateus 20 versos 22 e 23. Jesus se dirigiu a Deus como Pai, tal como ensinara a seus discípulos. Ver nota em Lucas 11 versos 1 ao 4. Se tu quiseres, remova de mim este cálice, mostra que o Mestre, plenamente consciente do sofrimento que o aguardavam, enfrentou grande luta para ir à cruz. Em sua luta, Jesus decidiu fazer a vontade de Deus, que sempre foi seu foco principal. João 6 verso 38. Versículos 43 ao 44. Deus envia um anjo auxiliar Jesus. Deus Pai não permitiu que Jesus deixasse de lado o sofrimento vindouro, verso 42, mas enviou um anjo para servi-lo. Jesus, no entanto, continuou em agonia. Ao orar, o suor de Jesus caía de seu corpo como se ele estivesse sangrando. Alguns acreditam que Lucas está descrevendo uma condição chamada de hematidrose, na qual sangue e suor se misturam em casos de extrema aflição. Versículos 45 ao 46. Sobre fraqueza física. A fraqueza física humana, fome, cansaço etc., pode levar à fraqueza espiritual e à tentação. Ver nota nos versos 39 ao 41. Versículos 47 e 48. Judas beija o rosto de Jesus. Sabendo exatamente onde Jesus passaria a noite, ver nota em Lucas 21 versos 37 ao 38, Judas Iscariotes trouxe um grupo de inimigos de Jesus para prendê-lo. Esta multidão é descrita como uma turba, ver nota em Mateus 26 verso 47, porque levavam espadas e porretes. O beijo na bochecha era uma saudação comum entre familiares e amigos. Portanto, Judas usou sua intimidade com Jesus e seus discípulos para atrair o Filho do Homem. Versículos 49 ao 51. Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. O mal-entendido dos apóstolos sobre portar espada, ver nota nos versos 35 ao 38, chegou ao clímax. Lucas não disse quem foi o apóstolo que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, mas João 18 versos 10 revela que foi Pedro. Permiti que eu chegue até estas três palavras, eatiostoutou, tão concisas quanto misteriosas na boca de Jesus têm se prestado a diversas interpretações. Uma delas, já bastante tradicional, é que Jesus está dizendo a quem o vem prender que não pretende fugir, ele quer apenas estender a mão até ao escravo, para curar a orelha cortada por Pedro. Versículos 52 e 53. Esta é a vossa hora, e o poder das trevas. O fato de Jesus ter sido visto como um criminoso cumpriu Isaías 53 verso 12, ver nota em Lucas 22 versos 35 ao 38. A presciência de Jesus da hora, esta é a nossa hora, e lugar, não no templo, de sua prisão, indica que tudo estava saindo de acordo com o plano de Deus, mesmo que os principais sacerdotes e os anciãos estivessem agindo em conjunto com o domínio das trevas, Satanás e os demônios, ao prendê-lo. Versículo 54. Jesus é levado à casa do sumo sacerdote. João 18 verso 13 diz que primeiro Jesus foi levado à casa de Anás, e o antigo sumo sacerdote, sogro do atual, Caifás, ver nota em Lucas 3 versos 2 e 3. A maioria dos discípulos fugiu do Getsêmani, mas Pedro ficou dando voltas e seguiu a turba que prendera Jesus, tendo sempre o cuidado de manter uma distância segura na escuridão. João 18 verso 15 indica que outro discípulo, provavelmente o próprio apóstolo João, também estava seguindo a Jesus. Versículos 55 ao 62. Pedro nega a Jesus 3 vezes. Em pouco mais de uma hora,
Pedro renegou 3 anos de discipulado. Jesus havia predito que isso iria acontecer poucas horas atrás, ver nota dos versos 31 ao 34, e, quando o galo cantou depois das negações de Pedro, Jesus virando-se, olhou para ele. No mesmo instante, Pedro lembrou-se da predição de Jesus e chorou, vertendo lágrimas de vergonha e remorso. Como Jesus estava dentro da casa do sumo sacerdote, verso 54, devia haver uma janela aberta ou uma porta onde ele pudesse olhar para o pátio e encontrar o olhar de Pedro. Versículos 63 ao 65. A maneira horrível como Jesus foi tratado. A maneira horrível como Jesus foi tratado nas mãos dos soldados também é descrita nos textos em Mateus 26 verso 67 e também em Marcos 14 verso 65. Versículo 66. Início do julgamento de Cristo. Via de regra, era obrigatório que o dia amanhecesse para que o Sinédrio, conselho de líderes dos judeus, pudesse fazer um julgamento no qual decidiriam por pena de morte, que só poderia ser executado pelo governo romano. Isso explica por que eles esperaram pelo amanhecer. Todavia, este julgamento foi ilegal em vários outros aspectos. Não podia haver julgamentos na manhã de um dia festivo como a Páscoa. Não se ofereceu defesa formal a Jesus. O veredito foi dado em um único dia, e não nos 2 dias obrigatórios para crimes capitais. Versículos 67 ao 69. Jesus se identifica como o Filho do Homem. Numa manobra tática, provavelmente para que Roma não pensasse que Jesus queria subir ao trono vazio de Israel, Jesus não deu uma resposta direta quando lhe perguntaram se ele era o Cristo. Sabendo que não podia esperar tratamento justo da parte dos membros do Sinédrio, Jesus se identificou como o Filho do Homem, que iria se assentar para julgá-los em um tribunal muito superior àquele, no céu, à direita do poder de Deus. Versículos 70 e 71. Jesus diz que é o Messias ao Sinédrio. Explicação: o Sinédrio entendeu quando Jesus disse que era o Messias, mas quis apanhá-lo em uma blasfêmia mais direta, alegar que era o Filho de Deus. A resposta de Jesus parece vaga aos olhos dos leitores de hoje, mas aqueles que estavam presentes na época entenderam que era uma confissão óbvia. Tendo isso em mãos, eles concluíram que não havia necessidade de outro testemunho. 5 importantes lições que podemos aprender em Lucas 22. A última ceia. Neste capítulo, Jesus realiza a última ceia com seus discípulos antes de sua crucificação. Isso nos ensina sobre a importância da comunhão e da celebração da ceia do Senhor como uma lembrança do sacrifício de Jesus por nós. A traição de Judas. Lucas 22 relata a traição de Judas Iscariotes, que entrega Jesus às autoridades religiosas por 30 moedas de prata. Isso nos alerta sobre os perigos da ganância, da deslealdade e da traição, mesmo entre aqueles que estão próximos de Jesus. A oração de Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus ora fervorosamente ao Pai no jardim do Getsêmani, aceitando seu destino de sofrimento e morte na cruz. Isso nos ensina sobre a importância da oração em momentos de angústia e como devemos submeter nossa vontade à vontade de Deus. A negativa de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante, cumprindo a profecia de Jesus. Isso nos lembra da fragilidade humana e da necessidade de vigilância espiritual para não sucumbirmos à tentação e ao medo. A previsão da morte e ressurreição de Jesus. Jesus prevê aos discípulos sua própria morte e ressurreição, preparando-os para os eventos que em breve acontecerão. Isso nos ensina sobre a soberania de Deus sobre os eventos futuros e nos dá esperança na promessa da vida eterna através da ressurreição de Cristo. Conclusão. Por fim, Lucas 22 conta o início do grande sofrimento do nosso Senhor. Cumprindo mais uma vez o seu papel de servo nessa terra, ele se entregou totalmente para o seu propósito. Não se defendeu com palavras e nem com os seus poderes de Filho de Deus,
e sofreu diversos tipos de humilhações para salvar a humanidade e dar mais uma chance para nos conectarmos verdadeiramente com o Pai. O exemplo do Mestre deve sempre constranger os nossos corações e nos fazer repensar sobre o nosso comprometimento com o Eterno. Obviamente, nunca teremos tanto amor como o Mestre porque somos maus, no entanto, podemos nos tornar cada vez mais próximos do Pai através do caminho de sangue feito pelo Senhor Jesus. Então não seja raso em seu relacionamento com Deus, porque o Senhor mergulhou nas profundezas para cumprir o seu propósito com excelência e salvar você. E, o mínimo que temos que fazer para corresponder esse favor imerecido é entregar o nosso melhor para Ele. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.